Gente, estamos aí? Vocês estão me ouvindo? Bom, deixa eu ver como é que eu vejo isso, meu caro. Pode ser que eu esteja com problemas de conexão mesmo. Infelizmente, a internet aqui às vezes deixa a desejar. Eu recebi uma mensagem agora dizendo basicamente isso também. Agora, melhorou? Melhorou? Tá. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu consigo disponibilizar aqui para vocês esses slides. Né? Assim vocês conseguem fazer o download e talvez fique mais fácil da gente desenvolver se vocês tiverem isso em mãos. Ok, está indo devagar, mas tá caminhando. Edgar, que isso? Podemos voltar? Podemos voltar? Bom, eu mandei para vocês o PowerPoint para facilitar a visualização de todo mundo. Eu acho que isso também vai ajudar depois. Vou postá-lo no SGA também, que aí fica fácil. Vamos lá. Bom, então qual é a ideia aqui? Né? Qual é a ideia que Kant está desenvolvendo? Kant quer lançar para nós a possibilidade de pensarmos o ser humano como aquele bloco representado ali na teoria do Newton, como um corpo. E Kant vai se perguntar se esse corpo, de alguma forma, ele seria possível dele se mover por si próprio, ou pelo menos em movimento retilíneo uniforme. Aqui é um dos pontos mais importantes. Sim, sim, Larissa. É uma tentativa de tradução das leis físicas para dentro do universo humano. Por isso ele não deixa de ser um certo justnaturalista nisso também. Ou seja, é a natureza ditando para nós, seres humanos, regras nas quais nós temos que nos submeter. E, claro, as regras da natureza são sempre perfeitas, absolutas, universais, de modo que nós não podemos nos esquivar dessas leis, dessas regras. Só que aí nós vamos chegar no ponto. Kant vai fazer um pequeno texto chamado O que é o Iluminismo, no qual ele é um texto de jornal, na realidade. Priscila, não se preocupa. Pode ser que o arquivo não esteja abrindo, mas eu vou postá-lo no SGA e aí todo mundo vai ter acesso a ele de forma fácil. Tá? Não se preocupa, não. Já já ele está liberado. Bom, eu depois eu converto esse arquivo em uma versão PDF para garantir que fique possível para todo mundo abrir. Podemos voltar?
Senhores, então, retomando o último ponto, Kant está preocupado em avaliar a lei humana, a ação humana, a partir de um conjunto de raciocínios absolutamente abstratos que entendam que esse ser humano ele é, acima de tudo, um corpo dentro da estrutura do mundo. E dentro da estrutura do mundo, o que Kant vai nos lançar é a ideia de que esse corpo ele só seria verdadeiramente livre se sobre ele não houvesse nenhum implemento de nenhum tipo de força para definir a sua ação. O que o Kant está tentando trabalhar aqui é a ideia de que o ser humano, muitas vezes, age, sai do lugar, porque ele é movido por elementos externos a ele mesmo. Ou seja, muitas vezes eu faço uma coisa porque eu não quero ser punido, eu faço uma coisa porque eu quero ganhar um prêmio, eu faço uma coisa porque eu quero agradar outras pessoas, eu faço uma coisa porque eu tenho medo de ir para o inferno e ser castigado por Deus, porque eu tenho N razões para fazer algo e não para fazer algo porque eu devo fazer algo. O verbo dever é um verbo extremamente importante na teoria do Kant. Ou seja, Kant está dizendo que nós só somos livres a partir do momento que nós fizermos algo porque nós devemos fazer algo. Independentemente das consequências da nossa ação, é correto que façamos determinada coisa. E, consequentemente, pouco importa o meu resultado. Ou seja, o resultado ele é produto da experiência. O dever ele é produto da razão. Kant diz que, antes do iluminismo, o ser humano era um ser que andava sobre muletas. Andava sobre as muletas do medo, do desejo, da religião e por N outras muletas. A preocupação dele agora é nos libertar dessas amarras. É fazer com que nós, digamos assim, né, deixemos de ser fantoches manipulados por elementos externos. E nós só vamos conseguir obter a liberdade a partir do momento que nós passássemos a nos mover exclusivamente em razão da nossa razão. E para agir com a forma da razão, nós devemos agir da forma com que é correto, com que é justo. E o justo não depende da experiência. Ou seja, o justo será justo independentemente do tempo ou do lugar. Por isso mesmo, ele vai criar um mecanismo, um método, e esse método vai definir para nós a ação justa. Gente, tivemos problema? Já retomou? Todo mundo está conseguindo? Priscila e Ana Carolina, de fato, às vezes o negócio dá problema. A gente tem que contar com a qualidade de internet que, eventualmente, nossos provedores não nos entregam. Eu peço desculpas, mas a conexão de internet é algo que escapa à minha possibilidade. Eu estou, inclusive, cabeado direto no modem para ver se desenvolve da melhor forma possível. Mas, se ficar ruim, volto a lembrar. Eu estou gravando e aí depois esse vídeo vai para o YouTube para poder todo mundo assistir. E aí lá no YouTube ele fica possivelmente muito melhor por causa de que os problemas de conexão, travamento, eles são superados ou pelo menos superáveis. Posso dar sequência? Alguma intervenção? Ok, obrigado, gente. Então, voltando, né? O que é o ponto mais importante do encontro de hoje? Kant está buscando definir um conceito de liberdade para a ação humana, desatrelando da ação humana qualquer tipo de força externa. Medo, desejo, religião, prazer.
Kant quer criar uma teoria não consequencialista. Kant quer criar uma teoria onde o certo é certo, independente das consequências. E o certo é certo no Brasil de hoje, há um século atrás ou daqui a 3 séculos do futuro. Não depende de mim o certo. O certo não é uma questão de opinião. O certo é uma equação matemática que todos nós podemos chegar se nós adotarmos um método racional. Essa ideia fica clara para todo mundo? Sim? Não? Bom, Larissa, Kant quer ser anti-utilitarista, né? Ele está exatamente partindo do pressuposto que o certo é certo para 100% das pessoas. Ele quer combater o utilitarismo dentro da teoria moral. Ou seja, ele quer definir para nós que não é o maior número de pessoas que vai definir as coisas, mas que é a totalidade, a integralidade da raça humana racional que pode definir que aquela ação é certa ou errada. E por isso mesmo ele vai criar uma lei universal utilizando dessa razão moral. Dentro desse universo, Kant, então, vai nos propor a ideia do imperativo categórico. Ou seja, o imperativo categórico é um esquema de raciocínio, é um método. Nesse método, eu posso julgar qualquer tipo de ação humana e avaliá-la se ela tem ou não a possibilidade de universalização. Então, dentro da perspectiva de Kant, ele cria o imperativo categórico com uma primeira máxima que diz para nós: haja de acordo com uma máxima universal, de forma que o seu querer, o seu agir, possa encontrar assentimento racional em qualquer outro ser racional. Ou seja, parece a chamada máxima de ouro cristã. Não faça com os outros o que você não gostaria que os outros fizessem com você. Mas aqui o Kant está colocando de uma forma que extrapola o elemento do gosto. Ou seja, ele está dizendo para nós que eu posso usar o imperativo categórico para criar uma regra universal, atemporal, ageográfica, que defina que determinada ação é certa ou errada de maneira absoluta. Por isso eu poderia dizer, a regra não matar, não mentir, não roubar, devo pagar os tributos na data determinada pelo Estado, são regras universais, porque elas não estão de acordo com elementos consequencialistas. Eu devo cumpri-la independentemente das consequências. Eu devo seguir essa regra independentemente do resultado ser positivo ou negativo para cada um de nós. Dentro disso, Kant está estabelecendo o seu sistema moral e está estabelecendo para nós que a moral cria, então, essas regras universais e definem para nós como nós devemos agir uns com os outros. Se eu quero saber, em determinada situação, se eu devo fazer algo, eu tenho que me reportar ao imperativo categórico e, através do imperativo categórico, eu faço um teste. Esse teste, se positivo, me dirá que a ação é justa. Se esse teste for negativo, me dirá que essa ação não é justa e logo eu não devo praticar. Qual é o grande problema? Qual é o grande problema? Até o presente momento, nós estamos falando de moral. Nós não estamos falando de direito. E a moral, ela é muito mais um sistema de pensamento, de organização de ideias, do que um sistema de ação. Kant está estabelecendo para nós que, através da moral, nós somos capazes de chegarmos a uma regra universal. Entretanto, a moral não tem, no plano fático, no plano da nossa realidade, força coativa. A moral pode me gerar uma desaprovação social. Ou seja, eu posso dizer que, nesse exato momento, eu tenho uma regra social que diz que eu não devo quebrar a quarentena. Entretanto, pode haver uma reprimenda social. Ou seja, eu posso ter uma situação em que, se eu avistar ou ser avistado quebrando a quarentena, pode gerar uma certa
inimizade entre meus vizinhos ou alguma coisa do gênero. Entretanto, não há nada do ponto de vista fático que me impeça de cumprir ou descumprir a regra moral. Aí entra o direito, Kant vai dizer. O direito é exatamente um elemento de coerção, é uma força externa realizada pelo Estado para me impedir de violar a regra moral. Na perspectiva de Kant, a gente pode dizer que há uma teoria do ordenamento jurídico, ou seja, o legislador gera uma norma através do uso do imperativo categórico como metodologia moral, e essa regra vai ser positivada, escrita na legislação pelo legislador. A partir do momento em que o legislador cria essa regra moral, ele vai estabelecer, de maneira conexa a essa regra moral, uma punição. Se eu descumprir a punição, eu serei punido pelo Estado. E essa punição pode ser um elemento tão forte que me impeça de descumprir a regra moral. Kant está partindo do pressuposto que, então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer o certo, fazer o justo, porque eu sou livre, porque eu sou racional, porque eu sou capaz de maneira autônoma, entender que eu não devo descumprir uma regra moral. Até porque, se eu descumprir uma regra moral, todos os meus semelhantes podem estar descumprindo essa mesma regra e isso pode gerar um caos social. Por outro lado, Kant está dizendo, a moral não dá conta da sociedade por si só. Nós não somos racionais 24 horas e nós não somos, por isso, livres 24 horas. Todo ser humano tem o seu limite de racionalidade e o seu limite de irracionalidade. E nós somos seres que agimos por impulso. Bom, então como frear os nossos impulsos se a nossa razão moral não está sendo suficiente? Através da punição prevista em lei. Através de uma punição que vai ser aplicada pelo Estado. O Estado, então, ele vai poder roubar ou pegar emprestado o comando moral, absorvendo para a linguagem jurídica esse comando moral, e vai poder aplicar uma punição para aqueles que adotam um comportamento diferente do comportamento justo. Kant está dizendo com isso que a norma jurídica, ela na realidade, ela é uma norma apenas formal. O direito não tem substância, o direito não tem recheio. O direito, na realidade, é apenas um esqueleto no qual a norma moral lhe dá carne, lhe dá estrutura, lhe dá forma, lhe dá substância. Ou seja, para Kant, todas as normas jurídicas deveriam ser normas morais. Entretanto, todo aquele que descumprir a norma jurídica estará descumprindo uma norma moral. Mas ele não será punido pelo descumprimento da norma moral, que é uma norma psicológica, que é uma norma meramente interna. Ele estará descumprindo uma norma no qual uma conduta externa, uma punição aplicada pelo Estado, através dos seus órgãos institucionais, a polícia, o judiciário, vai pesar para que nós, no momento de realizarmos determinada conduta, avaliemos as consequências. Resumindo, eu posso ser livre para cumprir ou não cumprir a norma moral. Entretanto, eu não tenho a possibilidade de descumprir a norma jurídica ou eu estarei aceitando a aplicação de uma punição sobre mim. Dentro disso, Kant está mudando um pouco as regras do justnaturalismo. Kant está dizendo para nós que a punição é jurídica, ainda que o direito, para sua estruturação, precise pegar emprestados conteúdos das normas morais. O direito, diferente do justnaturalismo teológico, do justnaturalismo clássico, ou da gente chamar de justnaturalismo 1, Kant está dizendo para nós, a norma jurídica me estabelece um comando, que por sua vez é um comando moral, mas essa mesma norma jurídica nos traz uma punição real que será aplicada pelo Estado diante do infrator. E aí, cada um de nós tem duas possibilidades. Agir de maneira livre
ou agir de maneira vinculada a não sermos punidos pelo direito. Ou, se violarmos a norma jurídica, sabemos que consequências recairão sobre as nossas cabeças e que uma punição será aplicada pelo Estado. Kant, mantendo aqui a tradição de explicar as coisas de maneira matemática, dirá para nós que a coerção é uma violência, é uma negação. Mas a violação da norma moral também é uma negação. E a única forma de reafirmarmos a norma moral diante de uma conduta negativa é adotarmos igualmente uma conduta negativa violenta, porém violenta institucionalizada. Assim, o negativo da violação da norma moral é restituído como novo negativo diante da punição, e através do negativo, conforme a matemática, eu gero o positivo, que é a reafirmação da norma jurídica e a reafirmação da norma moral. Qual é o grande problema que nós vamos enfrentar dentro dessa sequência? A teoria de Kant, ela se baseia única e exclusivamente nessa ideia de que há nem uma simbiose, mas há uma dependência da norma jurídica à norma moral. E que essa norma moral, por si só, é uma norma universal, produzida pelas nossas razões, e que vai fazer com que cada um de nós seja, ou pela força da liberdade, pela força da razão, ou pela força do medo de punição, ocorra o cumprimento da norma jurídica. Em razão disso, eu posso colocar para vocês uma questão para reflexão. Ou seja, todos os canais de mídia estão estabelecendo para nós violações, punições. Não, perdão, deixa eu reformular minha frase. Todos os canais midiáticos, televisão, redes sociais, têm batido na tecla de que nós devemos, e aí esse é um verbo kantiano, devemos nos colocar em situação de afastamento social. Devemos nos colocar em quarentena. Essa é a regra moral. Entretanto, nós podemos observar até hoje, nesse momento, se vocês abrirem as redes sociais, uma quantidade de gente que continua literalmente passeando nas ruas. Eu não estou falando aqui de que ele saiu para comprar remédio, de que ele saiu para comprar mantimentos para estoque, mas literalmente está ali, colocando toda a saúde pública em risco. Se nós pensarmos do ponto de vista de uma teoria meramente moral, Kant vai dizer: nada segura esse indivíduo de praticar essa ação injusta. É racional. Cada um de nós consegue entender que, nesse momento, nós devemos estar dentro de casa. Sair não deve ser a regra. Nós devemos entender que a nossa, vamos colocar aqui, saúde está em risco e, por isso, é racional que cada um se coloque num ambiente de isolamento. Entretanto, se não houver uma punição, uma violência estatal, e sim, Priscila, essa violência é para ele constitucional, ou seja, a pena, a punição, ela faz parte do direito e ela está na essência do direito, ela está na essência da função do Estado. O Estado existe para punir, o Estado existe para impor as punições, porque nós não estamos cumprindo as regras morais e, por isso, elas precisam ser transformadas em regras jurídicas, onde eu terei, de um lado, o comando e terei, de outro, a punição. Kant percebe aqui que não existe norma jurídica sem sanção. Não existe o comando, fique em casa, se não houver a sanção. Quem for pego fora de casa será punido, como, por exemplo, a legislação italiana está fazendo nesse momento. Essa ideia fica clara para os senhores? Dessa forma, a teoria de Kant é uma teoria que subordina o direito à moral. Ou seja, só deveria ser, e atenção aqui para a frase, deveria ser jurídico o que for igualmente moral. Se nós fôssemos capazes de criar um ordenamento jurídico 100% moral, nós criaríamos um ordenamento jurídico perfeito. Kant imagina, inclusive, a possibilidade de um estado de paz perpétua no qual ocorreria uma universalização do direito de cada estado, criando única e exclusivamente leis através de um parlamento mundial. Ou seja, seria quase aqui uma federação terrestre
em que um único parlamento dita normas para todo o globo terrestre. Bom, aqui é um problema extremamente complicado, porque Kant está pressupondo que eu só consigo ser moral se eu for racional, e eu só sou racional se eu for livre. Qual é o grande problema? O ser humano cria normas desprovidos de razão, e o ser humano cria normas desprovidas dessa razão livre. Ou seja, nós muitas vezes somos capazes de produzir normas por medo, normas com interesses escusos, ou seja, eu quero agradar um determinado grupo econômico, então eu crio uma lei que beneficia esse grupo, prejudica outros grupos, e por isso o direito, muitas vezes, ele acaba não sendo tão moral assim. A grande verdade é que, se a gente for imaginar, né, Kant está imaginando que o nosso legislativo deveria ser formado por filósofos e não por políticos. Políticos estão preocupados, digamos assim, com as consequências e principalmente com a aprovação ou desaprovação popular. É um cálculo de custo-benefício utilitário, como vocês mesmos observaram. Não é um cálculo moral. E, por isso mesmo, a gente tem que pensar, né? Será que nós somos seres capazes de criar esse ordenamento? Quer dizer, será que o nosso legislador ele é capacitado para isso? Né? Será que um legislador, como, por exemplo, aí, o palhaço Tiririca, ele está preparado para ser o filósofo kantista para produzir essa norma? Um legislador que foi eleito por uma bancada ruralista ou por uma bancada da indústria A ou B, será que realmente ele está aqui sendo livre e isento de qualquer tipo de interesse secundário? Bom, a gente sabe que não. A gente sabe que não. Essa não é a realidade. E, por isso mesmo, essa proposta justnaturalista ela se transforma numa proposta extremamente utópica. Ela não vai ser real, né? Ela não vai ser factível. Desculpa, Edgar, eu acho que eu não entendi muito bem seu raciocínio. Eu vou habilitar seu áudio, se você puder explicar a todos. Edgar? Não, ok. Se você puder escrever, porque eu acho que eu não entendi bem a sua intervenção. Sim. Ainda hoje existem movimentos que buscam a afirmação do justnaturalismo. Qual é o grande problema? Né? Qual é o grande problema desses movimentos na realidade? Qual é o critério? Qual é o método que permitirá atingir um conhecimento universal? No justnaturalismo teológico, para a gente poder fechar essa unidade, nós vamos entender que esse conhecimento universal ele vai ser obtido porque parte de uma razão divina. E como a divindade não erra, a ordem e o comando da divindade são perfeitos. Na perspectiva de Kant, ou do justnaturalismo iluminista, é a nossa razão que, supostamente ancorada numa metodologia meramente formal, matemática, abstrata, nos dita uma regra jurídica racional e, por isso, justa. O grande problema é, será que nós somos tão inteligentes assim, capazes de aplicar esse método? E mais, será que esse método funciona? Eu disponibilizei para vocês um vídeo que, na realidade, está trabalhando um conteúdo de teoria da interpretação, de hermenêutica, que eu gostaria muito que vocês assistissem. Porque nesse vídeo o que eu busco é fazer essa crítica. Será que existe o método perfeito? Será que através de um método perfeito eu consigo criar uma lei perfeita? Porque para eu ter um método perfeito que cria uma lei perfeita, eu preciso do legislador perfeito. E para eu ter um legislador perfeito, eu preciso do ser humano perfeito. Será que esse ser humano perfeito, ele existe? Né? Será que nós somos tão capazes de abstrair as nossas condições particulares,
de abstrair a nossa própria história de vida, para não deixar que essa história de vida macule o nosso raciocínio abstrato? Bom, é a pergunta que eu deixo para vocês. Né? Eu vou resgatar exatamente essa pergunta na próxima aula. Né? E, para isso, eu tenho um material de leitura de suporte e alguns vídeos meus que também são suportes para a gente poder, ao longo dessa semana, nos prepararmos para o próximo encontro. Perfeito, meus caros? Leonardo, eu sou obrigado a concordar com você. Eu acho que o justnaturalismo é utópico. Ou seja, o justnaturalismo ele vai atingir pessoas que não existem. E talvez haja um problema muito grave. E talvez esse seja o problema mais grave. O justnaturalismo virtualiza um ser humano, ou seja, ele cria um ser humano que não existe, dotado de características que não são universais, que podem colocar em risco todo esse problema. Há uma anedota, na realidade essa anedota ela não é confirmada em momento nenhum, que é muito usada para criticar Kant. Há uma historinha, né, que dizem que em Königsberg, em um determinado momento, um aluno de Kant, fugindo da polícia política do Kaiser, Kant, num determinado momento, ele está vivendo aqui um sistema despótico, ainda absolutista, um absolutismo esclarecido, mas um rei absolutista que governa de maneira quase tirânica, e que ele está em uma sala de aula, dando o seu curso de filosofia, quando bate à porta um aluno que, ao abrir, se identifica como sendo um aluno do Kant, alega que ele está sendo perseguido por uma questão meramente política, de discordância do Kaiser, e pergunta para Kant se ele pode se esconder naquela sala de aula, embaixo da mesa de Kant. Kant, rapidamente acessando o seu método do imperativo categórico, entende que se ocorre uma perseguição a um injustiçado, ele deve prestar socorro. Então, diz para o aluno, perfeitamente, meu aluno, você pode se esconder debaixo da mesa. Qual é o problema? Alguns minutos depois, a polícia do Kaiser bate à porta. E a polícia do Kaiser pergunta para Kant, professor, nós estamos procurando o aluno tal. O senhor viu o aluno tal? Kant rapidamente acessa o imperativo categórico e diz, eu estou autorizado a mentir para a polícia do Kaiser ou estou autorizado a mentir para alguém? E ele diz, não, mentir é injusto, mentir é errado, não devo mentir. E Kant diz para o policial, sei sim, ele está debaixo da mesa, inclusive ele me pediu para escondê-lo. Bom, nessa anedota, a gente vê que há aqui um problema. Né? Às vezes, uma norma moral pode gerar conflito a outra norma moral. Ou seja, às vezes, duas ações universais podem criar uma situação de colisão, ou não. Esse é o grande ponto. A teoria kantista ela parte do pressuposto que isso não deveria acontecer. Mas o experimentalismo prático pode nos demonstrar, sim, algumas situações de problema. Então, aqui fica uma certa provocação acerca da viabilidade desta modalidade de justnaturalismo. Sim, quer dizer, a obra do Kant, a terceira, se chama Crítica à Faculdade de Julgar, ou algumas traduções para o português a traduziram como Crítica ao Juízo. Ok? Senhores, alguma dúvida? Senhores gostariam que eu ativasse o microfone para alguma colocação? Tem uma pergunta da Larissa aqui. Bom, a pergunta da Larissa ela é interessante, apesar de realmente escapar um pouquinho, né, nossa situação. Priscila, já eu te respondo. Se o Estado seria obrigado a dar suporte para a população? Depende. Depende exatamente de que paradigma de Estado nós estejamos. Se nós estamos diante de um paradigma que entende que o Estado tem um dever funcional para conosco, de que o Estado nos serve, sim, ele deverá necessariamente fazer aqui algum tipo de intervenção nesse momento de crise para nos ajudar.
Há, entretanto, chamados neoliberais, que entendem que o Estado deve se abster de maneira quase que completa as relações, digamos assim, privadas, e que, por isso, problemas entre você, o banco, são problemas seus, você e seu empregador, ou você e seu empregado são problemas seus, o Estado não deveria se interpor nessa relação. Por um lado, né, eu tenho uma certa convicção de que essa não me parece ser a melhor solução, principalmente diante dessa situação. Eu acho que é uma responsabilidade social, não só do Estado, mas para com a sociedade, para cada um de nós nesse exato momento. Né? Então, isso é, sim, algo que deva ser considerado e, possivelmente, nós vamos conversar um pouco mais sobre isso nos nossos próximos encontros. Há uma questão aqui, a Priscila está pedindo para eu repetir o que aconteceu de Kant ter dedurado o aluno. Bom, o aluno foi preso e, possivelmente, o aluno foi morto pela polícia do Kaiser. Né? Ou seja, Kant segue, ao mesmo tempo, duas regras morais. Ele ajuda o necessitado e ele não mente. O grande problema é até que ponto uma regra não pode causar uma situação de aniquilação da outra regra moral. Bom, a Priscila também está colocando aqui, né? Se Kant só fez isso porque considerava certo, com base naquilo, com que base ele tomou a decisão? A decisão foi tomada com imperativo categórico. Ou seja, Kant está dizendo é universalmente errado deixar de ajudar uma pessoa em situação de necessidade. É universalmente errado, por outro lado, mentir. Kant tentou cumprir duas regras morais. E, em razão dessa tentativa de cumprimento, ocorre uma situação de colapso do sistema. Uma vez que esse sistema não consegue lidar, pelo menos no que diz respeito ao imperativo categórico, com todas as situações de exceção para essa mesma regra. Ok? Senhores? Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, vou estar encerrando, né, o nosso encontro aqui, agradecendo muito a paciência de vocês, acima de tudo, e a participação. Né? Essa aula só é possível porque vocês querem ter a aula, porque vocês estão com vontade de aprender, e isso dá muito gosto. Né? Eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de interlocução com vocês, mantendo aqui exatamente o nosso diálogo e o nosso processo produtivo. Bom, o Edgar, não, a Priscila está colocando, né? Então, até quando a moral guia as atitudes de Kant? Sempre. A moral guia sempre as atitudes de Kant. Kant, pelo menos na anedota, ou seja, a gente não sabe se isso é verdade ou não, não violaria a norma moral. Perfeito? Então, por isso, há um problema. Esse problema é o ponto-chave que nós vamos discutir no próximo encontro. Perfeito? Moçada, um grande abraço. Aguardo perguntas aí via SGA ou via o Fórum da Discussão. Se vocês puderem ajudar a informar os demais alunos da nossa iniciativa, para que eles possam participar das nossas aulas também, para que eles não percam o conteúdo que está sendo desenvolvido por nós, para que o nosso semestre ele não fique de maneira nenhuma prejudicado, ou nenhum aluno fique prejudicado. Então, nós estamos fazendo um esforço que depende de vocês para que esse esforço seja um esforço bem-sucedido. Eu não sei como estão procedendo os demais professores do curso, mas não sei também se vocês estão avaliando que a nossa iniciativa está sendo positiva ou negativa. Eu também queria depois um feedback dos senhores acerca disso, com sugestões para que a gente possa